Bom dia, meu povo, paz e graça. Tudo bem com vocês? Louvado seja Deus. Convidar os irmãos para nós meditar aqui na santa poderosa palavra, aqui no Evangelho de João, no capítulo 2, capítulo 1, falando do primeiro milagre de Jesus, né? O casamento em Canaã. E ele foi o vinho da nova aliança, né? Bom dia, né? E em Fortaleza são 10 horas e 35 minutos. Paz e graça, meus irmãos. Então, 3 dias depois, houve um casamento em Canaã, na Galileia. E aí estava a mãe de Jesus. E também Jesus foi convidado para o casamento, junto com os seus discípulos. Faltou vinho e a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, o que temos a ver com isso? Minha hora ainda não chegou. E a mãe de Jesus disse aos que estavam servindo: façam tudo o que ele disser. Tinham sido deixados aí 6 jarros de pedra, com cerca de 100 litros de cada um, e que serviam para as purificações que os judeus costumavam fazer. Jesus disse aos que serviam: encham esses jarros com água. E eles os encheram até a borda. E depois Jesus disse: agora tirem e levem ao chefe da cerimônia. E eles assim o fizeram. Quando o chefe provou da água transformada em vinho, sem saber de onde vinha, os serventes sabiam, pois foram eles que tiraram a água. E chamou o noivo e disse: qualquer um que servir primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, aí serve o menos bom. Você, porém, guardou o vinho bom até agora. Este foi o princípio dos sinais, e Jesus o fez em Canaã da Galileia. Manifestou a sua glória, e seus discípulos acreditaram nele. Depois disso, Jesus desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E aí ficaram uns poucos dias. Louvado seja Deus. Muito maravilhoso, né, amados irmãos, que nós meditamos, mastigamos, alimentamos dessa palavra, né? Palavra de Deus que aonde nós temos vida, nos dá força, nos dá ânimo, nos dá coragem, né, para nós vencer as batalhas do dia a dia. Eu acho interessante aqui que o gesto que Jesus realiza é mais que um milagre, na verdade, porque na realidade é um sinal, e o seu sentido será revelado aos poucos nas cenas seguintes. Se a gente for ver aqui, até o episódio da Samaritana, o reencontro com o agente da Galileia, nela mostra-se os efeitos da novidade trazida por Jesus, impressa no gesto de Canaã. Louvado seja Deus. Então, diante de uma situação de carência apresentada pela mãe de Jesus, ele atua junto com aqueles que estavam servindo. Isto é a novidade. E a partir daí ele se apresenta como referência definitiva nas relações do povo com Deus. Seu gesto, ao mesmo tempo, é interessante aqui em Canaã da Galileia, que o seu gesto, ao mesmo tempo, assume e ultrapassa as tradições da religião de Israel, oferecendo o vinho novo de novas relações com Deus e dos seres humanos entre si. Interessante que aí os discípulos eles começam a acreditar, né? E este sinal encerra a primeira semana escrita no Evangelho. Aí faz a ligação do capítulo 12 aqui, né? Louvado seja Deus, né? Aí aqui ele já faz o quê? Aqui ele já faz uma ligação entre a cena de Canaã e a próxima que ia ter em Jerusalém, né? Louvado seja Deus. Glórias a Deus, né? Louvado. Por quê? Porque o agir severo de Jesus em sua primeira visita ao templo de Jerusalém mostra sua consequência de como as atividades religiosas podem ser corrompidas pelos interesses econômicos e políticos do grupo dominante. Por outro lado, né, o texto mostra que o corpo
ressuscitado de Jesus é o templo de efetivamente importa para que a comunidade que vive após a destruição de Jerusalém e do seu templo pelos romanos, uma oportunidade para se convencer de que o culto que agrada a Deus não é aquele que se define por lugares e ritos, mas o que acontece na vida espiritual e na verdade do crente. Por que eu digo isso? Porque aqui nós vemos aqui que você já presenciou assim um milagre. Melhor ainda, você já viveu e pode se considerar um fruto de um milagre? Sim ou não? Me responda aí. Porque eu sou um milagre. Eu me considero como um grande milagre. O maior milagre que pode existir é a transformação de um ser humano. A transformação de uma libertação. O maior milagre que tem é a transformação de um gadareno e agora passa a ser um servo de Deus. O maior milagre que pode existir. Aqueles que foram agraciados por milagres em suas vidas tiveram antes do milagre um momento de crise na fé, mas venceram. Você pode ver que aqueles que foram agraciados por milagres em suas vidas, todas as pessoas, eu, você e várias pessoas que já foram agraciadas por milagres em suas vidas, tiveram antes do milagre um momento de crise da fé, mais venceram. Mas não vamos longe não, irmão. Nós vemos ali no deserto, aquele povo lá no Egito gemia. E ali aquele povo ali passou por uma crise muito grande, viveu uma crise, escravizado por Faraó. E a Bíblia nos revela, nos diz, nos afirma que Deus ouviu o gemido, o sofrimento, a angústia daquele povo lá no deserto. E depois aconteceu um grande milagre, né? Por quê? Porque aqueles que foram agraciados por milagres em suas vidas tiveram antes do milagre um momento de crise na fé. Aquele povo passou por uma crise de angústia, de opressão, de fome, açoite, prisão, escravidão, acorrentados, algemados, e muitos ali foram até mortos. Mas depois veio o grande milagre, quando Deus usa Moisés e tira aquele povo. Quando aquele povo sai na caminhada para se libertar dos egípcios, aí vem um grande milagre ali, um grande acontecimento ali, aonde Deus ali abriu aquele mar vermelho para aquele povo passar. Louvado seja Deus. Então, antes de acontecer isso aí, aconteceu uma crise, assim na minha vida e na sua vida. Às vezes nós passamos por grandes crises, né? Passamos por grandes lutas e batalhas, né? E depois, quando o milagre vem, louvado seja Deus, aleluia, né? Às vezes vem uma crise que abala a fé, que às vezes deixa aquela pessoa abalada, com a fé fraca, com a fé abatida, mas mesmo assim ele venceu e aquele povo também venceu, assim como eu também venci e você venceu. A palavra que aparece nos originais do grego traduzido como milagre, né, é semeion. É um substantivo neutro, né, de sinal. Por quê? Porque uma festa é sempre uma festa e todos gostamos de participar de festa. Quem é que não gosta? Não é verdade? Especialmente nas festas de casamento, que são bonitas, românticas, com leituras bíblicas, né? Leituras bíblicas, isso que eu tô falando, casamento cristão, falando aqui da palavra de Deus. Leituras bíblicas, músicas especiais, mas não podemos esquecer que há festa e festas sadias, edificantes, mas há festas pecaminosas, há festas corruptoras, que pervertem e destroem o homem.
Muitas festas em nossa sociedade são maléficas. São maléficas, irmãos. Tanto para o corpo como para a alma. Tem certo tipo de festas que são maléficas. Tanto para o corpo, tanto para a alma. Como a bebida alcoólica, as drogas e a prostituição prejudicam. E isso está presente em grande parte das festas de hoje. Uma grande parte das festas de hoje são do cunho religioso, dedicadas às imagens esculpidas pelos homens, portanto à idolatria e a toda sorte de pecados. Irmãos, quantas mortes acontecem nessas festas promovidas pelo sistema que está aí. Canaã da Galileia foi uma festa de casamento onde a família de Jesus estava presente e também o colégio apostólico de Jesus estava ali. Então, para nós iniciar aqui, aprofundar a mensagem, algumas lições podemos aprender através deste texto bíblico aqui de João, capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Convide Jesus para o seu casamento nessa manhã. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. Jesus só estava naquela festa de casamento porque havia sido convidado pelos noivos. A maioria dos casamentos em nossos dias não conta com a presença de Jesus, porque os noivos não o convidam para estar presente. Eu não vou nem dizer o que é que convidam, né? Porque a intolerância religiosa, nós temos que vigiar também. Mas veja como trazer Jesus para um casamento. Como nós trazemos Jesus para um casamento. Tome a decisão em conjunto. Trazer Cristo para o casamento deve ser uma decisão tomada em conjunto. Não adianta um dos dois se comprometer a fazer a sua parte para fazer um casamento, prosperar, enquanto o outro não se esforça à altura. À medida que o marido e mulher se aproximam do Salvador, esforçando-se para cumprir os mandamentos e honrando as promessas feitas no altar. Louvado seja Deus. Aleluia. O seu casamento será realmente, meu amado irmão, minha amada irmã, abençoado. Ponto 2. O casamento precisa orar juntos diariamente. Temos que orar juntos diariamente. Esta é a melhor forma de invocar bênçãos de Deus sobre o casamento. A oração em casal. A oração pessoal, aquela que é feita individualmente, pode produzir grandes efeitos sobre o casamento. Mas a oração em casal pode ser ainda mais impactante, pois os dois unidos, invocando a Deus, com o mesmo propósito de coração, lembre-se de orar para ter a sua fé fortalecida e capacidade para aceitar a vontade de Deus acima de suas escrituras. Ou seja, ponto 3. Estudem a palavra de Deus juntos. Se vocês ainda não têm esse hábito, está na hora de criar uma nova tradição que irá se tornar um divisor de águas em seu relacionamento. Louvado seja Deus. Leia as Escrituras diariamente junto. Escolha um livro da Bíblia para ler e meditar. Louvado seja Deus. 4. Frequentando a igreja. Muitos acham desnecessária a frequência à igreja. Tem gente que acha desnecessário ir com frequência à igreja, pois dizem que pode fortalecer sua fé em casa mesmo. Será, meu irmão? Será que você pode fortalecer sua fé em casa mesmo? Será? Na igreja, irmão, nós somos relembrados daquilo que precisa ser feito, certo? Para nós tornarmos bons cônjuges. Temos líderes eclesiásticos que podem nos aconselhar,
temos exemplos de casamento de sucesso em que podemos nos inspirar. Quinto ponto, praticando a palavra de Deus. Seu cônjuge e o seu próximo, mais próximo, merece tanto respeito e consideração quanto qualquer pessoa. Infelizmente, muitos casais acham que a intimidade lhes dá o direito de serem grosseiros, mas não é, isso é diabólico. Um com o outro, coisas que dificilmente fariam a um amigo ou a um irmão na fé. Porque quando nós convidamos Jesus para o nosso casamento, irmão, quando nós casamos, primeiramente eu não casei para casar por casar, mas casar para fazer a minha companheira feliz. Eu tenho uma obrigação, eu tenho que fazer a minha parte. Qual é a minha parte no casamento? Fazer a minha companheira ser feliz em todas as áreas do casamento. E assim ela também fazer que eu seja feliz em todas as áreas, me amar de verdade, me fazer me respeitar, certo? Me respeitar, cuidar, zelar, amar. Assim eu também tenho que fazer isso. Tem pessoas que casam para ter uma vida cotidiana. Tem muitos que casam, aí quer ter uma vida de solteiro. Tem muitos que casam, querem ter uma vida de libertinagem. Você está entendendo? Mas não é isso, irmão. Não é assim que funcionam as coisas. Não é assim que funcionam as coisas. Certo? Não é assim que funciona. Quando você casa para fazer a sua companheira feliz. Ou você fazer o seu companheiro feliz. Ela se sentir feliz perto de você. Ou então ele se sentir feliz perto de você. Mas a pessoa tem muitos que são egoístas, querem só eles, só a fatia do bolo para eles. E não é assim. E dentro de casa, que a pessoa mostra que realmente é. Portanto, a melhor forma de trazer o Salvador ao casamento é se esforçando para praticar o que ele ensinou. A lepra, ela é vista dentro de casa. Não é vista fora. A lepra, ela é vista dentro de casa. A lepra, ela é vista dentro de casa, meu amado irmão, minha amada irmã. Naamã, quando ele chegava da batalha, louvado seja Deus. Naamã, quando ele chegava da batalha, quando ele ia tiraria suas vestes, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ali era visto a sua lepra. Quando ele se despia, a sua lepra ali era vista. Eu vou correr com o tempo que eu tenho que sair. Já são 10h51. Você está entendendo? A lepra era vista. Quando a Naamã chegava em casa, quando ele saía com aquela farda, com aqueles medalhão de capitão da guarda, bem parecido por fora, mas por dentro era leproso. Tem pessoas que dentro de casa parecem, com licença da palavra, um cavalo batizado. Tá comendo, termina de comer, joga o prato por cima da esposa, vem, joga em cima da pia, bate na esposa, cospe na cara da esposa. Tem esposa que faz do mesmo jeito. Tem uns que cospem na cara do marido, joga os pratos aos pés do marido, xinga, briga, humilha. Que casamento é esse, meu irmão? Deus não está nesse casamento. Porque quando eu caso, vou repetir, eu caso para fazer a minha companheira feliz, e a minha companheira me fazer feliz. Em todas as áreas da minha vida.
E essa maneira só vem se for através do você convidar Jesus. Se você convidar Jesus, tudo muda no seu casamento. Tem pessoas que dizem ser evangélico, ser crente, crente até Satanás é, e evangélico agora virou moda, mas serve de Deus. Mas em casa a língua é a língua terrível, língua podre, bruto, ignorante, só fala os gritos, xinga, humilha. Aí quando chega na igreja, quando chega no trabalho é um santo, mas em casa às vezes é um monstro. Por quê? Porque não convidou Jesus para o casamento. Convidar Jesus, irmão, é tu praticar a própria palavra. Ele é a própria palavra, ele é o verbo, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Se você nunca escutou uma palavra genuína, você está escutando agora. Eu não estou aqui para te entregar chave de carro, não estou aqui para te entregar chave de apartamento, chave de casa, mas eu estou aqui para te entregar a palavra de Deus que liberta e transforma o homem, que tira o homem do cativeiro, que arranca esse coração duro, esse coração rancoroso. Não pode, eu não sei como é que consegue viver duas pessoas dentro de uma casa. Qualquer coisinha risca ali uma faísca de fogo. Cadê o amor? Cadê o respeito? Cadê a comunhão? Cadê a conversa? Você já convidou Jesus para o seu relacionamento? Já? Se não, convide hoje. Não é Deus que se afasta de nós, amado irmão. Somos nós que saímos de debaixo da sua proteção. Jesus, irmão, Jesus aceita o convite, mas você precisa convidá-lo para fazer parte de sua vida. Ele diz assim, ó, lá em Apocalipse, no capítulo 3 e versículo 20, que coisa linda, maravilhosa, palavra de Deus, é tutano de boi, meu filho, é pirão. Por que que Jesus, por que que Jesus, ele aceita o teu convite? Olha o que Jesus diz. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Convide hoje Jesus para entrar em sua vida e fazer parte dela. Agora, ele diz aqui, ó, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Só que tem um porém, né? É ouvir, Se você tiver ouvido agora, é ouvir. Aquele que ouve, aquele que pratica, eu assemelhei como uma casa que foi edificada sobre a rocha, que os ventos vieram, os vendavais vieram, combateram contra aquela casa, mas aquela casa não se abalou, que está firmada na rocha. Mas tem um porém aqui, é que a tranca fica por dentro. A fechadura fica por dentro, o ferrolho fica por dentro. E quando alguém bate aqui, ó. Alô, sou Chico, Dona Maria, sou João, sou Antônio. Quando alguém bate na tua porta, tu vai olhar quem é, né? Se não for bem recebido, se tu não gostar, se tu não gostou, se tu não conhece, né? Tu não vai deixar entrar não, né? Então é o ferrolho que tem que tirar tu, o ferrolho da incredulidade, o ferrolho da fofoca, o ferrolho do fuxico, tira o ferrolho da falsidade, tira o ferrolho da prostituição, da fornicação, tira o ferrolho do adultério, tira o ferrolho do engano, ferrolho da agiotagem, que tem crente aí emprestando dinheiro a juro, vai pagar preço, você vai para o inferno, se você não se converter, porque você está se aproveitando da fraqueza do irmão, e o irmão vai ficar na tua mão, o irmão tem que ficar na mão de Deus, porque a partir do momento que eu fico na mão de um credor, eu fico na mão dele. Tira esse ferrolho e deixa Jesus entrar com essas imundícies.
Esse lixo maligno que está te acabando no teu casamento, a tua vida, do teu lado, onde tu anda, vai sair fora, vai ser arrancado. Porque vai entrar luz, vai entrar o dono da vida e vai mudar o teu interior, tu vai deixar de ser oco. Porque uma pessoa oca, ela não ama. Uma pessoa oca, ela não respeita. Uma pessoa oca de espírito, ela não tem mansidão, ela não tem sentimento. Uma pessoa oca de espírito, ela não perdoa. Jesus diz: eis que vou até a tua porta e bato. E se vocês abrirem a porta, eu entrarei, cearei e me sentarei com vocês. Mas tem que tirar o ferrolho. Rapaz, tem um ferrolho aí que está acabando com tantas pessoas que se dizem ser crente. Crente até Satanás que crê. Vai ser servo. Ah, sai de que andou Hanavasai. Ramandá, Sorimiande, Médica, Mandubiésia. Espírito maligno da cobiça. A cobiça acaba com a vida de muitos casamentos. Cobiçando a mulher alheia. Cobiçando a mulher do irmão. Cobiçando as irmãs dentro da Nagasub, Kamanagasébia, dentro da igreja. Quando não é, aí a irmã cobiçando a mulher do irmão, falta de Deus. Pessoa seca, oca de espírito, pobre, cega, miserável de espírito. A gente vai para a igreja para adorar. É para buscar o reino de Calabaxaramandá Calabacai. Ramaná Xerei Calabás. Buscar a glória para santificar, para se renovar, para se purificar e para se restituir. Eis que vou até a tua porta e bato. Leve seus problemas para Jesus nessa manhã. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Ai, derrachaná, ciaramaná, ramanda obriquece, aramanchou. Leva o problema. Leva o teu problema para Jesus. Que presença graciosa da Senhora aqui. Leva o problema para Ele. Leve seus problemas para Jesus. Não leva os seus problemas para o seu vizinho, para os seus familiares, para patrão, para ai, não leva o problema para Jesus. Ali aconteceu um problema. E levaram para quem? Para aquele que não reclama, para aquele que não rejeita, para aquele que não te deixa na mão. Jesus. Apresente seus problemas para Jesus. Olha, irmão, Maria estava diante de um problema, faltou vinho. E o que fazer? Ela nos dá um grande exemplo, Maria. Por quê? Levou um problema para quem? Maria levou o problema para Jesus. Isso mostra que ela não tinha poder para resolver o problema. Né? Mas levou o problema para quem tinha poder para resolver. Leva o teu problema para quem tem poder para resolver. Leva o teu problema para quem tem poder para resolver o problema. Leva o teu problema. Leva o teu problema. Aleluia. Para quem sabe resolver. Porque não há problema nenhum, irmão, que não seja resolvido. A Bíblia diz que Jacó fez daquela pedra, todos os pregadores sabem, todos quem lê a Bíblia sabe, fez daquela pedra um travesseiro, dormiu a noite todinha, no outro dia recebeu a benção. Só soltou o anjo quando recebeu a benção. Muitos contam seus problemas para amigos, conhecidos, e até expõem nas redes sociais, mas não levam até Jesus. Aí quebra a cara. Fazei tudo isso que ele disser. Olha o que Maria disse. Fazei tudo o que ele disser. Maria quase não fala em todo o Novo Testamento, irmão. Mas aqui vemos uma fala muito importante. Ela diz: fazei tudo quanto ele vos disser. E Maria nos dá uma grande lição que devemos dar ouvido à voz de Jesus e sermos obedientes à sua palavra.
Muitos até ouvem, irmão, a voz de Jesus, mas não querem ser obedientes à sua palavra. Às vezes, irmãos, às vezes o mestre nos manda fazer coisas que aos olhos humanos parece loucura, mas se formos obedientes, experimentaremos milagres sobrenaturais. Irmão, encher as talhas de água parece loucura, não é não? Se você pelo olhar humano, você encher as taças. Eita, Hanabia, Seriande, Calabassori, Cantalabás. Mandar encher as talhas de água parecia ser uma loucura. Mas aqui tem um segredo, irmão. O segredo é obedecer, irmão. Certo? Certo? Encher as talhas de água parece loucura, mas os servos foram os obedientes e todos provaram do milagre. Todos provaram do milagre. Todos provaram do milagre. Os serventes não conheciam Jesus, mas obedeceram a sua ordem. Hoje, infelizmente, muitos de nós dizemos conhecer Jesus, mas não obedecemos a sua voz. E os serventes não conheciam Jesus e obedeceram e receberam o milagre. Então aprenda a esperar. Aprenda a esperar o tempo de Deus. E disse-lhe Jesus: mulher, que teu eu contigo ainda não é chegado a minha hora. Isto mostra, irmão, que não é como nós queremos. Jesus sabe a hora de agir. Nada acontece nem antes nem depois da hora estabelecida por Deus. Às vezes pedimos algo, temos um problema que precisa de solução, e Ele diz: ainda não é chegada a minha hora. Jesus agiu num tempo certo, Ele sempre age num tempo certo. E Maria demonstra ser uma pessoa consciente, pois disse aos serventes: fazei tudo o que Jesus vos disser. Maria obedecia a Jesus, ensinava as pessoas a obedecerem a Jesus. Assim é nós, irmão, nós devemos fazer. Maria estava ensinando estava evangelizando. Nós devemos evangelizar para as pessoas em obedecer essa palavra, né? Porque Maria obedecia a Jesus, ensinava as pessoas e obedecia a Jesus, né? E de se lamentar de tanta gente não entenda isso. Ela não entendia, porque ela se alimenta, ela era de lamentar porque tanta gente não entenda isso e esteja ensinando ao contrário. Estão ensinando a obedecer e a pedir a Maria, quando ela mesma ensinou a pedir a Jesus. Graças a Deus, irmão, porque nós fazemos o que Maria fez. Ensinamos o que Maria ensinou. Ela era uma crente fiel e dedicada. Jesus opera o milagre e restaura a alegria. Jesus lhe ordenou: enchei de água as talhas, e eles encheram completamente. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao responsável pela festa. E eles assim fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubesse os atendentes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, serve o inferior, mas tu guardaste até agora o melhor. Então, irmão, tudo que Jesus ordenou que os serventes fizessem, eles fizeram. Foi uma prova para a fé deles. Mas o milagre foi a recompensa. Por quê? Se os serventes não tivessem obedecido a Jesus, o milagre não teria acontecido. Nessa obediência a Jesus é uma prova de fé, é uma prova de amor, e sem dúvida seremos recompensados. Um detalhe na obediência. Escute o detalhe da obediência para me terminar aqui. A obediência, irmão, precisa ser completa e não pela metade ou 70%. Jesus exige obediência 100%. Jesus mandou encher as talhas
e os serventes encheram até em cima, isto é, completamente. Todas as pessoas que são conscientes sabem da importância da obediência a Jesus. Então, a água foi transformada em vinho, e todas as vidas e famílias que convidaram Jesus para fazer parte de suas vidas foram abençoadas, grandemente abençoadas. Minha vida foi abençoada desde que convidei Jesus para fazer parte, certo? E viver sem Jesus é viver a vida do filho pródigo. É comer das bolotas que os porcos comem, meu irmão, e o lixo. Mas as pessoas têm facilidade em se acostumar e viver mal, infelizmente. Infelizmente. Então, se você deseja ter uma vida abençoada, convide Jesus para fazer parte dela. Faça como os noivos de Canaã da Galileia. Esse sinal em Canaã da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Não é todo que se manifesta a glória, nem todo mundo recebe. Nem todas as pessoas se manifestam a glória de Deus, mas apenas para aqueles que convidam para fazer parte de sua vida. Quando você convida Jesus para fazer parte da sua vida, louvado seja Deus. Ah, meu irmão, faz que nem Estevão. Estevão viu a glória de Deus porque Jesus fazia parte da sua vida. Enquanto o apredejava, ele estava com seus olhos fitados ao céu e viu o céu aberto. E Jesus assentado no trono e os anjos que desciam e subiam. Eita glória! Faça que nem Estevão, meu irmão. Morreu apredejado por causa de sua fé, mas morreu vendo a glória de Deus. Jesus manifestou sua glória em Canaã da Galileia. Os que ali estavam e acompanharam o acontecimento foram fortificados na fé. Creram nele. Se você quiser ver a glória de Deus, entregue-se a ele. Convide Jesus para fazer parte de sua vida. Obedeça a Jesus totalmente e você crescerá em sua vida de fé e deixará de ser religioso para ser um discípulo de Jesus. Então, conclusão. Eita glória. Assim aprendemos, irmão, nessa manhã grandes lições através das bodas em Canaã da Galileia, e o Senhor vai onde ele é convidado. Ok? Ele não entra sem convite, porque ele é educado, pois não é ladrão e nem salteador. Satanás sim entra sem ser convidado, porque é ladrão e porque ele é o que? Salteador. Podemos levar todos os nossos problemas e dificuldade a ele, na certeza de que atenderá na hora certa, pois coloca em prova a nossa fé para depois nos recompensar. Não podemos esquecer, irmão, que onde Jesus entra, leva a bênção, manifesta a sua glória e fortifica a nossa fé. Deixe Jesus entrar em sua vida agora. Convide Jesus para fazer parte do seu casamento, do seu namoro, da sua empresa, dos seus negócios, dos seus estudos, dos seus projetos, dos seus planos. Ele quer e ele deseja te abençoar. Ele deseja realizar milagres, deseja restaurar alegria, deseja revelar-se a você. Amém? A paz do Senhor e bom dia. Quem fala aqui é o servo de Deus Altíssimo. Aleluia. Irmão Pedro Alcântara, o menorzinho da casa